E agora no nosso grammar a gente vai ver a negação no inglês, mas a gente vai ver só uma forma de fazer. Existem duas formas de negar uma coisa no inglês quando a gente está falando do presente, que é o que a gente está estudando agora. Para todos esses tipos de verbos que a gente viu até agora, comer, estudar, dormir, trabalhar, e a gente tem uma negação específica só para o nosso to be. O to be é o verbo que significa ser ou estar. A gente vai ver ele mais à frente. Mas por enquanto, a gente vai ficar só nessa negação, para a gente treinar bastante e praticar com todos os verbos que a gente viu até agora. Antes da gente começar a negação, a gente precisa entender que no inglês, quando a gente quer negar ou perguntar alguma coisa, a gente vai trabalhar com auxiliares. Essa é uma coisa um pouco estranha no início, porque a gente não tem um costume de falar nisso no português. Mas, quando a gente está falando do presente, a gente tem dois tipos de auxiliares. A gente tem o do e a gente tem o das. Qual a tradução desses auxiliares? Para que eles servem? Na verdade, como a palavra já diz, ele só está aqui para auxiliar. Então, ele só vai estar numa frase para fazer a negação ou a interrogação. Hoje a gente só vai ver a negação. E a tradução dele está muito dependente da frase em si, já que ele está aqui somente para auxiliar. No inglês, para a gente fazer a negação dessa frase aqui, I study, a gente vai botar o sujeito, a gente vai botar o auxiliar referente ao I, que nesse caso vai ser o do, a nossa partícula negativa, que é o not que faz a negação dentro de uma frase, e o verbo study. Então, para eu falar que eu não estudo no inglês, eu falo I do not study. Só que esse do not, ele geralmente é contraído, porque o do not, ele é muito enfático. Então, no dia a dia, é muito comum a gente falar don't. E a gente fala do not quando a gente tá querendo enfatizar um negócio. Por exemplo, I do not study, sabe? Quando a gente quer deixar um negócio assim bem claro, tá brigando com alguém. Mas no dia a dia, é muito mais comum a gente falar I don't study, I don't study. E aí, como é que eu vou saber se é do ou se é o das? Eu deixei aqui para vocês e a gente usa o do para o I, para o you, para o we e para o they. E lembra que eu sempre falo da nossa elite? O das a gente vai usar sempre para nossa elite. Então aqui você percebe que se eu falasse, por exemplo, você não estuda, como auxiliar o don't, a gente vai falar you don't study. Se eu falar, por exemplo, nós não estudamos, é só falar we don't study. Se eu quiser falar eles não estudam, they don't study. É muito fácil. É só a gente pensar que o das é para nossa elite e acabou. E aí, como é que a gente faz a nossa negação para nossa elite? Que a gente vai usar o das como auxiliar. Imagina a frase aqui, ó. Ela estuda, she studies. Para nossa elite, a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção, como sempre, né? Eles gostam da nossa atenção. Então, quando eu quero falar que ela não estuda, a gente bota o she, bota o nosso auxiliar, que é o das, coloca o not, que é a nossa partícula negativa, e o verbo, como esse das deu uma mudadazinha, ele vai fazer com que o verbo volte para o normal. Perceba que aqui eu tinha o do, né? Porque o verbo, ele já estava certinho, ele já estava quieto. Mas aqui, eu estou botando essa derivação das, porque no he, no she e o it, a gente sempre faz essa variação, essa declinação. Então, agora que a declinação foi para o nosso auxiliar, ele está auxiliando nisso, a gente não precisa mais da declinação do verbo. Então, toda vez que eu tiver o das na minha frase, o verbo ele vai voltar para o normal. Então, eu vou falar she does not... Eita, escrevi errado aqui, ó. She does not study. Ele volta para o normal. Se eu quiser também, da mesma forma que o do com o not, eu posso contrair aqui e eu boto o doesn't. E da mesma forma, a gente só vai usar o does not quando a gente quer enfatizar o negócio. You do not understand. Você não entende. Mas no dia a dia é muito comum falar you don't understand. She doesn't understand. Então, é muito mais comum a gente fazer essa contração na nossa fala. Então, perceba que aqui, pro I, you, we e o they, a gente nega usando o don't e o verbo fica normal. E o he, o she e o it, a gente usa o doesn't e o verbo volta pro normal. A gente vai tirar a declinação
Porque o doesn't, ele já vai pegar a declinação para ele. Então, vamos tentar raciocinar aqui, ó. Vamos pegar alguns exemplos. Se eu falo, por exemplo, eu estudo, I study. Para eu falar eu não estudo, fica I don't study. Ou I do not study. Mas I do not study é muito enfático. Se eu falar, por exemplo, que nós jogamos, we play. Se eu falar que nós não jogamos, we don't play. We don't play. Se eu falar, por exemplo, que eles dormem, they sleep. Para eu falar que eles não dormem, they don't sleep. Fácil, né? Agora vamos ao he, o she e o it. Se eu falar, por exemplo, ele bebe, a gente fala he drinks. Para eu falar que ele não bebe, eu vou falar he doesn't. E o verbo que era drinks vai voltar para o normal, sem o S. Então, he doesn't drink. He doesn't drink. Se eu falar, por exemplo, eu sou muito bagunçada para escrever, né? Parece uma montanha assim, né? Mas eu não consigo, é uma coisa de mim. Tem que botar a linha aqui, né? Mas enfim, voltando. Se eu falar, por exemplo, que ela dorme, she sleeps. She sleeps. Ela não dorme. She doesn't. E o verbo volta para o normal. Sleep. She doesn't sleep. Se eu falar, por exemplo, que ela estuda, she studies. Se eu falar que ela não estuda, she doesn't. E aí a gente bota o verbo de volta para o normal, study. Então, teve o das na frase, o verbo tem que voltar para o normal. Sempre, porque o das, ele está auxiliando, então o verbo não precisa ter mais o trabalho, o das é quem vai ter o trabalho de fazer a declinação. Deu para entender? Então vamos treinar um pouquinho. Imagine que eu tenho a frase eu estudo, que é I study, e como é que eu digo eu não estudo? Pode dar uma olhada, vai, dá uma olhada na sua colinha. Eu não estudo é I don't study. Repete comigo. Very good. Ela não estuda. Então, se eu falar ela estuda, é she studies. Lembra que é a nossa elite. Então, aqui a gente vai ter que pegar o verbo e voltar para o normal quando a gente botar a negação. Então, como é que fica ela não estuda? Dá uma olhada na sua cola. Vai lá. Yes, she doesn't study. Yes, very good. Então, a gente usa o doesn't e perceba que o verbo voltou para o normal. Se eu falar ela não trabalha, se eu falo ela trabalha, é she works. She works. E se eu falar ela não trabalha, como é que fica isso? She doesn't work. O verbo voltou para o normal. She doesn't work. Ok. Para eu falar eles entendem, eu falo they understand. Me ajuda, né? They understand. Agora, para eu falar que eles não entendem, sempre fica cortado aqui, né? Minha letra é muito grande para esse espaço. They understand. Tem um D ali no final, tá? Acho que deu para entender, né? They understand. E aí, se eu fizer a negativa, fica como? They don't understand. Vai olhando para sua colinha que dá certo, tá? Pode olhar, porque esse contato visual vai fazer com que te ajude a memorizar também. E aí, como é que eu digo ele não quer? Para eu falar ele quer, a gente diz he wants. E para eu falar ele não quer, he doesn't want. E o verbo voltou para o normal. Eles não estudam. Para eu falar eles estudam, they study. E para eu falar eles não estudam,
They don't study. Very good. Ó, ela não almoça. Para eu falar ela almoça, eu vou dizer she has lunch. Aí, ó, vou dar uma observação para quem já tá adiantado um pouquinho. Muita gente tem o costume de pegar isso aqui e querer falar hasn't. Só que isso não é presente, é uma coisa bem mais à frente, bem avançada. Então, para a gente fazer a negação aqui, nada de querer botar hasn't, tá? A gente usa só o don't e o doesn't, porque a gente tá falando do presente. Então, como é que ficaria ela não almoça? Se é o she, a gente usa o don't ou doesn't? A gente usa o doesn't, né? Então, a gente vai falar she doesn't. Aquele has vira o have, porque ele volta pro normal. E o lunch. She doesn't have lunch. Se eu falar eles não jogam, eles jogam, they play. They play. E para eu falar eles não jogam, fica como? They don't play. They don't play. Para eu falar eu não quero ter, eu quero ter é I wanna have. Já vou contraindo porque você já sabe como é que funciona isso, né? I wanna have. Como é que eu digo eu não quero ter? É muito simples. I don't wanna have. I don't wanna have. Nós não queremos beber. Para eu falar que nós queremos beber, é we wanna drink. Então, como é que eu digo nós não queremos beber? We don't wanna drink. Muito fácil. We don't wanna drink. Ela não quer ter isso. Como é que eu digo? Vou deixar essa para você fazer sozinho. Vai. Ou sozinha. Ela não quer ter isso. Então, ele, desculpa, gente. Ele. Então, ele... Ups, eu já ia escrever she de todo jeito, né? Ele é he. E aí, quando eu uso he, a gente usa o doesn't. A negação pro he é o doesn't. Então, he doesn't. Aí, esse querer ter, ele não quer ter, é want to have, por causa da negação. Então, poderia falar aqui, he doesn't wanna have, e isso, this. He doesn't wanna have this. He doesn't wanna have this. He doesn't wanna have this. Então vamos lá, a gente viu muita coisa mesmo na aula de hoje. Eu tô falando, é uma entrega de conteúdo absurda, mas a gente tem que revisar tudo para que entre na nossa mente e praticar bastante. Então agora a gente vai pro nosso check it out e em seguida a gente tem as nossas práticas.